Gol. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes da Rádio Nacional de Angola, muito bom dia. Este é um Gol, o programa quinzenal da Sonangol, aqui nas ondas da Nacional. Lembramos que esta é a nossa segunda presença. Neste programa vamos falar sobre o terminal oceânico da Barra do Dande, o projeto da Sonangol, que vai permitir armazenar em terra 580 mil metros cúbicos de combustível. Também trazemos gás. Dar-vos-emos a conhecer um pouco das ações da Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis, que já trabalha no projeto de construção da maior central de gás no país. E vamos ajudar a entender melhor o que são os 10% de produção global operada, meta a que a Sonangol se propõe atingir até 2027. E é exatamente por aí que vamos iniciar o nosso Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol. A Sonangol anunciou a intenção de atingir 10% ao nível da sua produção global operada. Ao anúncio seguiram-se uma gama de informações relativas aos investimentos necessários para a solução deste desiderato, que se pretende atingir até 2027. O anúncio suscitou, entretanto, uma variedade de interpretações, nem todas elas corretas. O aumento de 2% para 10% na produção operada refere-se aos blocos operados pela Sonangol. O PCA Gaspar Martins explica que operar não significa necessariamente possuir 100% da participação. A Sonangol, no total, já atua em 20% de toda a operação de Angola. Ao operar não significa que a gente tenha que ter 100% daquela participação. Podemos ter até 20%, 10%, 30% é o ideal para empresas que estejam a controlar a operação. Só que da produção daquele bloco, nós teremos os nossos equivalentes 30% da produção. 2% não é produção líquida, é produção operada. Para a efetiva compreensão entre os direitos da Sonangol e aquilo que é parte operada pela mesma, Gaspar Martins faz questão de dar um exemplo. Angola produz, por exemplo, hoje 1,2 milhões de barris dia. Deste 1,2, nós queremos ter no contributo para este 1,2, 10% devem ser operados por a unidade de exploração e produção. Isto é diferente daquilo que nós temos como direito ao petróleo do 1,2. No 1,2, nós hoje já temos 17%, 18% desta produção até. Nós somos hoje o maior investidor de blocos em Angola, porque estamos em todos eles, mas nem em todos eles somos operadores. Nós queremos ter, nesta participação no 1,2, 10% daquela produção ser operada por nós. O que não quer dizer que nós dali tenhamos os 100% daquela produção. Eu não sei se me fiz entender, porque tem havido uma grande confusão à volta disso. Porque dizem, mas vocês têm só 2% da produção da Angola. Nós hoje temos 20% da produção da Angola. Simplesmente, nem todos esses 20% são operados por nós. São operados por vários parceiros. PCA da Sonangol, Gaspar Martins, e alguns elementos que podem ajudar a entender o que são os 10% de produção operada perseguida pela Sonangol. Refira-se que a Petrolífera Nacional é, neste particular, a maior investidora em Angola, com presença em todos os blocos. A Unidade de Gás e Energias Renováveis é uma das empresas da atual Sonangol após regeneração. Vocacionada a um negócio de gás butano, contempla também a componente de gás natural e as energias renováveis. Mas é o gás butano a estrela da unidade. É pela capacidade de suprir as necessidades deste produto no país que a unidade é avaliada, papel que, de modo geral, tem cumprido na íntegra. A empresa produz hoje mais de 100 mil garrafas de gás dia, pelo que a capacidade de enchimento é um dos seus pilares mais avançados. Reconhece, contudo, a necessidade de melhoria da capacidade de distribuição, que
que, todavia, não emperra a atividade atual. Mas, atenta ao crescimento da população e consequente demanda, a unidade de gás tem em carteira o projeto de construção da maior central de gás no país, a ser erguida em espaço adjacente ao terminal oceânico da Barra do Dante. Trata-se de uma infraestrutura desenhada para os próximos 30 anos, que vai, no fundo, triplicar aquilo que é hoje a capacidade da nossa instalação Carlos Pinto Nogueira e que vai, aliado a este facto, conferir maior autonomia em termos de armazenagem. Com aquela que será a maior central de gás no país, a Sonangol passará, em termos de enchimento, de uma média de produção de 50 mil garrafas dia para 180 mil garrafas e de 4 mil toneladas para 30 mil em termos de armazenamento. A unidade, mesmo com a produção atual e sem descurar primariamente o consumo interno, tem uma perspectiva de internacionalização. É assim que hoje ela possui já alguns tentáculos na distribuição regional, fornecendo neste momento gás butano ao Congo Democrático. Assim como também temos perspectivas para atacar o mercado da Namíbia e da Zâmbia. Também já manifestaram algum interesse. Entretanto, como disse, a prioridade tem sido dedicada ao mercado doméstico e tão logo tivemos as condições, quer disponibilidade, como também de mercado equacionadas a nível dos outros dois países que me referi atrás, nós iremos também exportar para os mesmos. Mas a unidade de gás tem um enorme desafio ao integrar na linha da frente os esforços da Sonangol para a transição energética. Manuel Barros diz que já é algo mais real do que se pensa. Já é uma realidade. É assim que, no âmbito da transição energética, para nós começou em 2018, quando começamos a substituição da utilização do diesel pelo gás, e continuamos hoje a desenvolver passos firmes na materialização desta que é hoje a tendência da indústria e por essa via consolidarmos a posição do Grupo Sonangol em transformar-se numa empresa de energia. Para o cumprimento desta importante transição, a empresa tem estabelecido acordos com alguns importantes parceiros. Tratam-se de parceria com a Eni para a construção de uma instalação fotovoltaica na província do Namibe e mais concretamente na região de Caraculo. E temos uma segunda iniciativa também em estudo, em fase avançada de negociação com a Total para a construção na província da Huila de uma segunda unidade na região da Quileme. Era o presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis da Sonangol, Manuel de Barros. Iniciado em 2012 e interrompido em 2016, o projeto do Terminal Oceânico da Barra do Dante foi retomado com um grau de prioridade ditado pelas necessidades do país. O Terminal Oceânico vai aumentar de modo muito substancial a capacidade de armazenamento de combustíveis em terra, um importante elemento para o reforço da segurança energética nacional. Angola passará a armazenar mais 580 mil metros cúbicos de combustíveis em condições mais seguras e preços mais competitivos, fortes aliados para a logística de distribuição. O terminal vai também posicionar o país como importante plataforma para a distribuição e comercialização de derivados de petróleo a nossa região no continente. Para sua construção foi lançado um concurso, recebidas e avaliadas as propostas e adjudicada a obra em função da melhor proposta. Para o concurso de EPC-C, portanto Engenharia, Procurement, Construção e Comissionamento, a empresa OSI, Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, porque no fundo ter sido a empresa que melhor proposta técnica nos apresentou para as várias componentes do projeto, o melhor cronograma também de execução do projeto foi por esta empresa apresentado e o valor global mais competitivo. Mauro Graça, diretor do Terminal Oceânico da Barra do Dante. Para a fiscalização da empreitada, a obra recaiu para a empresa Dar Alandaza, igualmente pela melhor proposta e preço mais competitivo. O cronograma para a construção é bastante desafiante, já que a obra deve terminar até ao final do próximo ano. Com isso dizer que temos cerca de 17, 18 meses para construir o terminal e poder então chegar a
ao final do próximo ano com um terminal pronto para entrar em operação. Com base nisso, temos que desenvolver agora, depois do contrato ter sido adjudicado, todo um conjunto de atividades de mobilização das empresas, ou seja, prepará-las para começar efetivamente as obras. Há ainda algum trabalho de engenharia de detalhe que tem que ser feito para definir o conceito detalhado do projeto, mas em paralelo, as empresas adjudicadas iniciarão de imediato a sua mobilização para o site. Aliás, neste momento estamos a falar e as empresas estão já a iniciar esse trabalho de mobilização, por formas a que no início do mês de setembro possam iniciar os trabalhos de construção do site. Mauro Graça, diretor do Terminal Oceânico da Barra do Dande, cujo funcionamento, além de proporcionar capacidade de armazenamento suficiente para a demanda nacional, vai poupar ao país vultosos valores em divisas gastos em armazenamento flutuante. Faça história com a Sonangol. Junte-se à maior empresa de Angola e uma das maiores de África para, em regime de sociedade, construir e operar uma moderna e inovadora refinaria no Lubito. Os trabalhos já avançados permitem uma construção célere. Submissão de propostas até ao dia 14 de outubro de 2021. Invista nesta parceria com rentabilização garantida. Mais informações no website refinariadolubito.sonangol.co.ao. Sonangol. Produzir para transformar. E para fechar o programa, vamos à nossa curiosidade, um espaço didático sobre matérias relacionadas ao mundo dos petróleos. Mundo do crudo. Amigos do universo dos petróleos. Amigos do universo petróleo. Ouvimos com frequência falar em barril de petróleo. Mas o que é e como surgiu o barril de petróleo? A história diz, por volta do ano 1860, o petróleo nos campos da Pensilvânia, Estados Unidos da América, era coletado com qualquer coisa que tivesse em mãos. E foi com o tempo que se viu a necessidade de criação de algo padronizado. Inicialmente, pegaram em velhos barris de vinho ingleses e utilizaram para o petróleo. Ocorreram depois uma série de transformações que levaram ao barril tal como o conhecemos hoje. O barril de óleo é uma unidade de energia equivalente à energia libertada durante a queima de cerca de 158 litros de petróleo bruto. O barril é utilizado por empresas de petróleo e gás para o equilíbrio de suas demonstrações financeiras, como maneira de combinar reservas de petróleo e gás natural numa única medida. Um barril de petróleo contém 84% de carbono, 14% de hidrogênio, 1 a 3% de enxofre, menos de 1% de azoto, de oxigênio, de metais vários e de alguns sais. A partir de um barril de petróleo, é possível produzir vários produtos, como, por exemplo, 2 kg de carvão, asfalto para produzir mais de 3 litros de piche para aplicar em telhados ou ruas, cera para 170 velas, gases liquefeitos como propano para encher 12 cilindros pequenos, combustível destilado para a condução de um caminhão por quase 65 km, gasolina para um carro de porte médio por quase 450 km e ainda restaria produto para alguns pequenos artigos. A sua cotação oscila no mercado internacional durante 24 horas. Basicamente, existem 2 referências para a cotação do barril de petróleo. O WTI West Texas Intermediate, que possui a sua cotação na Bolsa de Nova York, e a principal referência para o mercado americano é o Brent, que é listado na Bolsa de Londres, sendo a principal referência para o mercado europeu. Mundo do crudo. Amigos do universo dos petróleos. Amigos do universo petróleo. E com a nossa curiosidade, aqui apresentada por Isabel Trozo, chegamos ao fim desta segunda edição do programa Angol. É uma produção da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Com a apresentação de Mateus Cristóvão e Nick Menezes. Bom dia. Bom dia. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. Um
Será o programa da Sonangol.